Com toda essa mudança da reforma tributária, o que você se pergunta de verdade? Tenho certeza que é entender se você vai ter um maior ou menor custo com os impostos. A grande verdade é que depende. Eu sei que é uma resposta clichê, mas alguns setores vão sofrer mais com um custo maior de imposto. Outros setores sofrerão um pouco menos. E alguns vão até ter vantagem. O governo até diz, inclusive, que o cálculo geral, ou seja, a arrecadação bruta total do país, vai se manter. Mas será que isso vai valer para você? Hoje, no 15º vídeo, vamos falar um pouquinho da precificação e de quanto vamos ter de imposto para cada situação, ou pelo menos no parâmetro geral. Eu sou Adail Costa Júnior, contador, e precisamos falar de impostos. Hoje estamos gravando o 15º vídeo falando sobre a reforma tributária aqui no nosso canal. Pois é, meus amigos, então não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de curtir esse vídeo e também de ativar o sininho. Vou lembrar também de você acompanhar a gente nas nossas redes sociais. E já entrando no assunto de fato, o governo federal, com a Emenda Constitucional 132 e com a Lei Complementar 124, quis trazer mais transparência, menos burocracia. Além disso, uma justiça e uma economia mais equilibrada entre os setores. Com isso, a ideia principal, e está lá disposto nessa legislação, que não haja o aumento de arrecadação. Mas não significa que setores não tenham diferenças entre o tributo que é cobrado hoje e o tributo que passará a ser cobrado com a reforma tributária. É importante você entender isso porque o cenário muda, tanto reduzindo o custo quanto aumentando o custo. Mas o que se busca no fim das contas é menos burocracia, mais simplicidade e mais transparência. Antes de entrar mais profundamente nessa lógica que a reforma tributária traz, vamos pensar como isso funciona hoje. Hoje nós temos ICMS, ISS, PI, PIS e COFINS, e tudo isso está embutido dentro do custo do produto. Quando você vende esse produto, boa parte dele você não consegue repassar. Ou seja, esses impostos que vão no produto não conseguem ser abatidos. Agora, com o IBS, com o CBS, com a reforma tributária, a ideia é que todo esse imposto seja deduzido do próximo ponto da cadeia. Por isso ele sai de dentro por fora. E assim a gente evita esse custo tributário, esse resíduo tributário que ele vira apenas um custo para a sua empresa. Essa dinâmica muda com a reforma tributária para a precificação. E isso é muito importante você saber. Justamente porque se você vende um produto a R$100, e o imposto está ali embutido, na verdade você está recebendo 80, 75, dependendo do custo do imposto que você tem. Agora, com a reforma tributária, o seu custo vai passar para essa base, com 75, e o imposto vai para fora. Esse valor de imposto vai ser utilizado no próximo ponto da cadeia, justamente no seu cliente, que vai poder se creditar, no caso, se ele for uma empresa que apure o crédito de IBS e CBS. O que pode não acontecer com entidades sem fins lucrativos ou até mesmo para pessoa física, que também, no final das contas, é quem absorve esse custo tributário. Trazendo um pouco mais para a realidade, esse movimento tende a beneficiar quem tem uma cadeia produtiva mais estruturada. Isso significa, por exemplo, que uma indústria que vai se atribuindo dos créditos que está consumindo, seja luz, seja água, seja insumos para produção, vai ter a apropriação desse crédito para quando for fazer a venda. Ou seja, no momento da venda, ele vai ter o IBS e CBS. Contudo, terá o crédito de tudo que ele compra e adquire para sua operação, o que deve reduzir o seu custo tributário. A mesma coisa deve valer também para boa parte do comércio, que vai se beneficiar de tudo aquilo que ela compra, inclusive, lembre-se, investimentos. Aquela máquina, aquele balcão, aquele insumo que ele compra para o escritório, ele vai ter o crédito IBS e CBS, o que não acontece hoje. Isso tende a reduzir o custo tributário também do comércio. E faço uma ressalva aqui. Temos que lembrar que, em muitos casos, a empresa pode ser simples nacional. E, nessa situação, ela tem a opção de apurar o IBS e CBS por dentro ou por fora da sua alíquota. Isso normalmente vai trazer uma vantagem para quem faz uma venda do comércio para uma outra empresa. Agora,
quando você opta por fazer a apuração por dentro, tende essas pequenas empresas ser mais interessante que as alíquotas do IBS-CBS estejam dentro do valor total que está no Simples Nacional. Eu sei que pode parecer um pouco complicado, mas a verdade é que a empresa no Simples Nacional vai ter uma opção clara de optar por fazer a apuração do IBS-CBS por dentro ou por fora. E que na maioria das vezes, quando tiver por dentro, vai ser mais vantajoso a venda para o consumidor final. Se tiver por fora, a vantagem provavelmente ficará para quando fizer a venda para outras empresas. Outro setor que também tem uma grande vantagem é o setor de exportação, uma vez que esses custos tributários da cadeia vão ser passados parte por parte até chegar no exportador. E qual é a vantagem disso? Que quando você exporta, você não tem o IBS e a CBS. E aí, por não tributar, você terá o crédito integral do que está vindo da cadeia. Ou seja, para ganhar essa competitividade internacional, esse resíduo tributário não vai mais existir. Ele vai ficar como crédito antes da exportação. Até mesmo porque a exportação ela não vai ser tributada em IBS e CBS. Por outro lado, existem setores que talvez não sejam tão beneficiados e até tenham que pagar um pouco mais de impostos. Podemos falar inicialmente dos setores que são intensivos de mão de obra. Entenda que por mais que tenham investimentos, comprem equipamentos, eles não possuem tanto créditos de impostos. E o que vai acontecer com a reforma tributária? Também não vai ter crédito de IBS nem de CBS, o que vai acabar aumentando o tributo para eles. Lembre-se também que dentro dessa classificação existem os profissionais liberais, ou até mesmo aqueles que têm uma profissão regulamentada. Esses quase não têm crédito de IBS e CBS, e hoje pagam em muitos dos casos o ISS fixo ou uniprofissional, que é uma taxa que é paga anual ou às vezes mensal. Eles apenas pagam o PIS e o COFINS e o ISS ainda fixo. Agora, com o pagamento do IBS e CBS, por mais que tenham redução, vão ter um aumento considerável na tributação. Outro setor que pode ter um impacto relevante é de construção civil e imobiliário. Estes, em alguns casos, possuem créditos ou até mesmo taxas reduzidas, ou seja, alíquotas reduzidas para esses impostos. Com a reforma tributária e essa transição de 2033 até 2033, temos que ficar bem de olho o que vai de fato acontecer e como ficarão as regulamentações para esse setor. Também podemos falar aqui do setor da saúde e da educação privada. Eles não vão ter a quem passar o crédito, uma vez que são serviços pessoais. Em sendo serviços pessoais, serão prestados às pessoas físicas e as empresas não poderão tomar crédito, o que de fato aumenta o custo disso, porque quem é o próximo elo da cadeia não existe, é justamente quem vai tomar o serviço. Ou seja, esse custo que não existia, ele vai passar a crescer para quem consome lá no final da cadeia, tanto educação quanto saúde. E fazendo um lembrete do que eu falei no início, a gente tem que sempre lembrar se a empresa vai vender para uma outra empresa ou vai vender para o consumidor final. Isso porque o consumidor final vai absorver o custo desse imposto integralmente, o que é diferente da empresa, porque a empresa, ao receber esses custos tributários, eles vão poder abater do imposto que vão poder pagar. Ou seja, ele reduz esse imposto e passa para o próximo elo da cadeia, que justamente chega ao fim no consumidor final, que absorve todo esse custo. Isso é importante ter em mente no seu planejamento tributário. Tudo isso vai gerar um impacto muito importante na relação que você tem com o seu cliente e com o seu fornecedor, aumentando a transparência, porque o valor vai ficar destacado na nota fiscal e é justamente aquele valor que poderá ser tomado como crédito. Imagine a transparência nessa nota fiscal e imagine o processo como ele vai mudar. A sua margem de lucro também vai ficar muito mais transparente para o seu cliente, uma vez que você vai ter o custo do produto e também vai ter o valor do imposto. O cliente vai poder identificar qual é a margem e isso também vai ficar mais fácil para você calcular. A tendência no fim, pelo menos é o que diz o governo, é que esse impacto seja neutro, pelo menos no custo total do imposto para o país, não necessariamente para o setor. E aí você tem que avaliar caso a caso, cada tipo de negócio tem um cenário distinto.
E aí, empresário, você pode começar a se preparar e a se organizar usando algumas estratégias. A primeira que eu sugiro a você é começar a pegar os valores do que você vende e tirar esse imposto, simulando com o imposto que seria com a reforma tributária. Lembre-se também de começar a olhar os seus produtos que adquire. Tudo que é investimento, água, luz, quanto que você adquire e quais deles você teria impostos para poder absorver e abater do custo do que você venderia. Outro ponto importante a observar são justamente os contratos que você tem com fornecedores e clientes. Eles hoje têm um cenário de tributação. E como vai ficar o cenário de tributação no decorrer da transição ou até mesmo após a transição? Concorda comigo que isso vai mudar e vai ficar diferente? Então você tem que ficar de olho. E nesses contratos também é importante você começar a observar se tem dispositivos tratando de questões da reforma tributária. Porque a gente está falando do custo, a gente está falando do imposto, mas tem uma série de questões que são importantes serem observadas em relação à própria reforma tributária e à tomada de crédito. E, por fim, avalie o mix de produtos e serviços que você tem. Veja, a maioria das empresas que vendem mais produtos ou industrializam tendem a ter mais crédito e um custo menor. E quando você tem mais serviço, tende a pagar mais IBS e CBS. Em alguns casos, vale a pena você estabelecer uma nova proporção de custos e serviços nessa matriz dentro da sua empresa. A reforma tributária, na verdade, vai tratar da simplificação e da transparência, não necessariamente se você vai pagar mais ou menos impostos. Isso você tem que estar de olho atento na sua estratégia, justamente para poder seguir na frente, olhando não só o seu negócio, mas também o nicho, que com certeza você vai ter um diferencial competitivo. Meus amigos, não imagine que essa reforma tributária com a simplificação e a transparência seja mais fácil de trabalhar. Mas com certeza, se trabalhar com foco e estratégia, você vai ter a vantagem competitiva em relação ao seu negócio e talvez até uma margem melhor. Então fique de olho, não se esqueça de curtir esse vídeo aqui. Um grande abraço e sucesso!